Ela ficou 3 dias na cidade. Só 3. No primeiro procurou comida. No segundo procurou trabalho. No terceiro, amarraram ela num poste no meio da praça, por roubar um pedaço de carne. Ela estava com fome. E por isso queriam raspar sua cabeça diante de todo mundo. Como se a vergonha fosse parte da punição. Como se a dor precisasse de plateia. Essa é a história de Annabelle Reed. E do dia em que a cidade inteira escolheu assistir em silêncio. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero ver até onde essa história vai chegar. Drywater era uma cidade tão seca quanto o coração de quem mandava nela. Annabelle Reed chegou lá com a cara suja, os pés rasgados e o tipo de fome que transforma qualquer pessoa num risco. 3 dias depois, seria arrastada pela rua, chutada como bicho e amarrada num poste para todo mundo ver. Tudo por um pedaço de carne seca. Ela não queria roubar, mas a barriga já roncava como fera. E a carroça de mantimentos estava ali, parada no sol, chamando. Era a carroça de Harland Blackwood, o fazendeiro mais rico da região. Rico e cruel, do tipo que comprava silêncio com moedas e fidelidade com medo. Annabelle estendeu a mão. Pegou o pedaço de carne, mas foi vista. O grito veio primeiro. Depois as mãos grossas puxando seu cabelo. O chão arranhou sua pele. As botas esmagaram suas costelas. Ela gritou. Ninguém ajudou. A multidão surgiu como se já tivesse combinado. Gente que vendia pão, criava filho, cuspia no chão. Todo mundo parou para ver. Os capangas de Harland a levaram até o centro da praça. Lá, um poste velho esperava, como se fosse parte da paisagem. Prenderam Annabelle com cordas tão apertadas que o sangue começou a escorrer pelos pulsos. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Estava ferida, machucada por dentro e por fora. Mas ninguém ali se importava. Um dos homens ergueu seu queixo com brutalidade. Levanta a cabeça, ladra. Deixa eles verem o que acontece com o ladrão. Annabelle não respondeu. Nem mesmo piscou. Só sentiu o sol queimando a pele e o gosto de poeira misturado com sangue. Foi então que começaram as vozes. Raspa o cabelo dela. Ensina essa vadia. Risos, pedras, lama. Uma mulher cuspiu. Um menino jogou casca de fruta. Era como se todos tivessem esquecido que ela era humana. Annabelle sentiu o mundo girar, mas antes de desmaiar sussurrou. Eles querem me raspar. No meio da cidade. Quem ouviu estremeceu, porque já não era só castigo. Era espetáculo. Um ritual de humilhação pública, e ninguém parecia disposto a parar. Mas Drywater ainda tinha uma carta na manga, e ela vinha cavalgando pela estrada de terra com um lenço vermelho no pescoço. O som dos cascos foi a primeira coisa que cortou o ar. Depois do silêncio desconfortável da multidão, aquele trote firme soou como um trovão num céu seco. Todos viraram ao mesmo tempo. O cavalo era negro, grande, sujo de estrada. O homem em cima dele, ainda mais imponente, alto, ombros largos, o rosto marcado pelo sol e o olhar de quem já viu mais do que gostaria. Mas o que chamava a atenção de verdade era o lenço vermelho no pescoço. Elias Caim, dono de terras, gado, armas e, mais raro ainda naquela cidade, respeito. Conhecido por ser justo, o que em Drywater era quase um crime. Ele desceu do cavalo com calma, sem pressa, como se estivesse indo comprar fumo. Mas cada passo seu pesava mais do que todos os gritos ao redor. Parou diante do poste. Annabelle estava amarrada, a cabeça baixa, o corpo mole. Elias olhou para ela por um segundo longo. Depois virou-se para os capangas de Harland, que já botavam a mão no cabo da faca. Elias tirou da bolsa um saco de couro e jogou no chão. O barulho das moedas batendo no pó fez a praça silenciar. Isso cobre mais do que ela pegou. Soltem ela. O capanga hesitou. O outro olhou para a multidão como quem esperava reforço, mas ninguém se moveu. Ninguém queria ser o primeiro a contrariar Elias. O maior deles pegou a faca, cortou a corda com raiva. Annabelle caiu de joelhos. Elias se agachou, segurou ela antes que desabasse no chão. Tá tudo bem agora. Tenta ficar de pé. A multidão reagiu como criança que teve o brinquedo tirado da mão. Isso é um absurdo, gritou alguém. Ladrão tem que pagar. Ela pagou, disse Elias olhando para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Mais do que devia. Com cuidado ele colocou Annabelle no cavalo. Subiu atrás. As rédeas firmes, a mão na cintura dela para segurar. E foi.
A multidão abriu caminho. Ninguém teve coragem de impedir. A poeira se ergueu. A cidade assistiu em silêncio. E ali, naquele momento, Elias Cain não salvou só uma mulher. Ele comprou uma briga com o homem mais perigoso do condado. Harlan Blackwood agora tinha um inimigo. E ele nunca deixava um desaforo barato. Mas o que esperava por Annabelle não era só abrigo. Era o começo de algo ainda mais perigoso. Ser tratada como alguém que merece viver. E aí, tá sentindo o peso dessa história? Se isso tá mexendo contigo de algum jeito, se te prendeu, te revoltou ou te fez pensar, aproveita e segue a gente aqui. Porque tem muito mais história como essa vindo aí. E nenhuma delas passa leve. Annabelle acordou com a cabeça latejando e o cheiro de sopa quente no ar. Por um segundo pensou que ainda estivesse presa naquele poste maldito. Mas não. Estava deitada numa cama simples com lençóis limpos e um pano frio sobre a testa. A dor ainda estava ali, mas o terror tinha dado lugar ao silêncio. Uma mulher de cabelos grisalhos entrou no quarto. Forte, rosto duro, mas olhar gentil. Finalmente acordou, disse. Tá na fazenda do Elias. Aqui ninguém vai encostar um dedo em você. O nome dela era Marta. Cozinheira, parte enfermeira, parte general. Ela entregou uma tigela de sopa e um pedaço de pão. Annabelle segurou a colher com a mão trêmula. Quando o primeiro gole desceu pela garganta, o corpo todo pareceu respirar. Não era só comida. Era segurança. Era respeito. Elias entrou em seguida. Silencioso, sério, com aquele mesmo lenço vermelho no pescoço. Olhou para ela e depois para Marta. Tá comendo. Bom sinal! Não disse mais nada. Nem precisava. A presença dele falava por si. Forte, contida, como uma muralha de carne e osso. Annabelle tentou falar, mas a voz saiu fraca. Elias apenas assentiu com a cabeça. Ficaram assim por alguns segundos. Não era uma conversa. Era um acordo mudo. Ela estava viva. E ele tinha feito isso acontecer. O dia passou devagar. Annabelle dormiu. Comeu. Dormiu de novo. Quando o sol começou a cair, a fazenda já estava em silêncio. Mas a paz não duraria. No final da tarde, um cavaleiro apareceu. Chapéu baixo, casaco empoeirado, e a mão descansando casualmente sobre o revólver. Parou diante da varanda, onde Elias já o esperava com um copo de café e o olhar firme. Harland mandou dizer que a garota ainda é dele, disse o homem. Disse que raspem ela com ou sem sua permissão. Elias não respondeu de imediato. Deu um gole no café, olhou para o horizonte e então falou, calmo como quem comenta o clima. Diz para ele vir buscar, mas diz também que se vier, não vai voltar inteiro. O homem riu, cuspiu no chão e virou o cavalo. Cavalgou de volta para a cidade. Elias não o seguiu com os olhos. Só virou o copo de café de uma vez e entrou. Dentro da casa, Annabelle ouviu tudo e entendeu que sair viva da praça foi só o começo, porque agora ela era o motivo de uma guerra prestes a explodir. O dia seguinte amanheceu pesado, o tipo de manhã em que até os pássaros evitam cantar. Elias já estava de pé antes do sol, selando 2 cavalos no estábulo, enquanto o céu ainda era cinza. Annabelle saiu devagar pela varanda, o corpo fraco, mas de pé. Vai a algum lugar? Perguntou com a voz rouca. Nós vamos, respondeu ele sem olhar para trás. Pro centro, falar com o xerife. Annabelle congelou. Voltar para Drywater era o mesmo que se jogar de volta na boca do lobo. Mas Elias parecia certo, decidido. Se a gente esperar, Harland escolhe as regras. Eu não jogo no campo dele. A estrada até a cidade pareceu mais longa do que na ida. Gente nos portões, olhares cortando, cochichos nas esquinas. Ninguém esquece fácil quem quebra o teatro da humilhação. Elias cavalgava firme, Annabelle ao lado tentando não tremer. Chegaram ao escritório do xerife. O lugar cheirava a tabaco velho e madeira quente. Lá dentro, um homem de bigode espesso e camisa suada levantou os olhos do jornal. Sheriff Mallory não era conhecido por coragem, mas sabia quando o vento mudava. Elias, disse surpreso. E a moça viva? Elias tirou um papel dobrado do bolso. Um recibo de compra, o saco de moedas ainda fresco na memória da praça. Eu paguei o que ela pegou. E paguei bem. Tô aqui para registrar isso oficialmente. Nada de leva e trás. Nada de ameaças. Isso acaba agora. O xerife coçou a barba, pensou um pouco demais e suspirou. Você sabe que Harland vai surtar se eu assinar isso. Então que surte. A lei é para todos. Ou não é para ninguém.
Por alguns segundos, só o tic-tac do relógio. Então Mallory puxou um formulário, molhou a ponta da pena e escreveu. Nome, data, testemunhas. No fim, carimbou com o selo de Drywater. Tá aqui. A partir de hoje, ela não deve nada. Nem comida. Nem desculpa. Nem cabelo. Annabelle segurou o papel com as duas mãos como se fosse vidro. Pela primeira vez desde que chegou àquela cidade maldita, tinha algo que ninguém podia tomar. Liberdade por escrito. Mas ao saírem pela porta, a multidão já começava a se formar. E mesmo com o selo da lei, Elias sabia de uma coisa. Harland não ia engolir essa assinatura calado. A volta para a fazenda foi silenciosa. Elias cavalgava com o corpo tenso, os olhos varrendo o horizonte como quem esperava chumbo vindo de qualquer direção. Annabelle segurava o papel dobrado com força, como se fosse escudo. De certo modo era. O documento dizia que ela era livre, que não devia nada. Mas papel não assusta homem como Harland Blackwood. Naquela noite a paz parecia um animal arisco. Elias ficou na varanda, com a espingarda encostada na cadeira e o café esfriando na caneca. Annabelle tentou dormir, mas o corpo não esquecia tão fácil. A lembrança das botas, das cordas, dos risos, ainda estava ali. Por volta da meia-noite, Marta apareceu com 2 cobertores. Se tiver que correr, não corre sozinha, disse. Aqui, ninguém larga ninguém. Annabelle quase chorou. Quase, mas segurou. No dia seguinte, a rotina da fazenda parecia querer forçar normalidade. Marta cozinhava. 2 peões consertavam a cerca sul. Elias revisava os cavalos. E Annabelle pela primeira vez pôs o pé no curral. Sentiu o cheiro da terra, a respiração dos animais e o peso da própria vida tentando voltar para o lugar. Era pouco, mas era alguma coisa. À tarde, um bilhete chegou pregado na porteira. Papel barato, letra firme. E a mensagem curta. Se ela não for devolvida até o pôr do sol, a gente vai buscar. Elias leu, amassou e jogou no fogo. Não disse nada, só limpou o cano da espingarda. Annabelle viu tudo. Ele vai vir, ela disse. Vai. E se ele não vier sozinho? Elias olhou para ela. O rosto duro, o queixo travado, mas os olhos tinham um brilho estranho. Um peso de quem já sabia como isso terminava. Então a gente também não enfrenta sozinho. Espalhou o recado. Quem quisesse lutar por justiça, aparecesse. Quem quisesse assistir, ficasse em casa. No fim do dia, 5 homens chegaram. Alguns antigos empregados. Um velho amigo de guerra. Um moleque com mais coragem do que juízo. Ficaram em silêncio, montaram guarda, prepararam tudo. O pôr do sol pintava o céu de vermelho quando o primeiro cavaleiro apareceu na estrada. Depois outro. E outro. Harland não viera sozinho. Elias se levantou da cadeira, estalou os dedos e disse, como se estivesse chamando o gado. Então vem. Traz tudo o que tiver. Aqui ninguém é mais propriedade de ninguém. E se quiser tirar, vai ter que sangrar por isso. O céu estava vermelho. Não aquele vermelho bonito de fim de tarde, mas o tipo de cor que avisa. Hoje vai ter sangue. Os homens de Harland vinham em formação, cavalgando firme, com os rostos cobertos de ódio e certeza. Eram 10, todos armados. Elias esperava na frente da casa, com a espingarda apoiada no ombro e os pés cravados no chão. Atrás dele Annabelle. Ao lado, os 5 que vieram lutar. Não porque deviam, mas porque escolheram. O primeiro cavalo parou a 10 metros do portão. Harland gordo, arrogante, o chapéu torto na cabeça e a vaidade transbordando do olhar. Vim buscar o que é meu, disse. Elias nem se mexeu. Ninguém aqui é seu. Harland desceu do cavalo com raiva. Tirou o papel do bolso, amassado, rasgado. Isso aqui não vale nada. Eu sou a lei nessa cidade. Elias cuspiu no chão. Isso era antes de rasgar a própria vergonha. Agora é só mais um covarde com gado demais e juízo de menos. Um dos homens de Harland levantou o rifle. Elias respondeu na mesma hora. Um tiro, seco, rápido. O homem caiu da cela sem som. O resto foi poeira, grito e pólvora. O chão tremeu. Os cavalos se espalharam. O barulho engoliu o fim do dia. Elias, Marta, os peões. Todos lutaram como se aquela terra fosse o único pedaço de mundo que restava. Annabelle correu para o celeiro. Pegou munição, carregou armas, distribuiu cartuchos. Não fugiu. Não tremeu. Era a mesma mulher que, dias atrás, estava amarrada num poste. Mas agora lutava em pé. O tiroteio durou pouco.
Quando a poeira baixou, Harland estava de joelhos, sangrando do ombro. Olhou em volta. Nenhum dos seus homens estava em pé. Isso não vai ficar assim, disse cuspindo sangue. Elias caminhou até ele, rifle na mão. Vai sim, porque a próxima bala não vai errar, e porque agora a cidade viu quem você é de verdade. Harland subiu no cavalo mancando e fugiu, sem glória, sem plateia. Annabelle ficou parada, olhando o horizonte. O céu já era escuro. Elias se aproximou, sujo de sangue, mas de pé. Acabou, ele disse. Annabelle olhou para ele. Não, tá só começando. Porque agora eu existo, e ninguém mais vai me apagar. E aí, você teria coragem de enfrentar Harland como Elias enfrentou? Ou teria ficado no meio da multidão só olhando? Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e segue o canal. Porque tem muitas outras histórias do Velho Oeste esperando por você. E nenhuma delas vem leve.